Olá a todos, eu sou o Thiago Felizmino, sou médico oncologista do Instituto Integra e eu vim aqui hoje conversar com vocês um pouco sobre câncer de estômago. Câncer de estômago é uma doença muito comum no Brasil. Aproximadamente 20 mil novos casos são diagnosticados por ano. Então é uma doença em que a gente precisa ficar bastante atento. A gente sabe que no Brasil e no mundo essa doença é mais comum em homens do que em mulheres. E o que é importante a gente saber sobre câncer de estômago? Em primeiro lugar, é super importante a gente lembrar que existem fatores de risco que aumentam a chance de aparecimento. Então, a prevenção é super importante. Então, quais são os fatores de risco? O que a gente sabe hoje que aumenta a chance de um indivíduo ter câncer de estômago ao longo da sua vida? Sem sombra de dúvidas, o principal fator de risco é uma infecção por uma bactéria chamada H. pylori. Então, sempre que a gente faz uma endoscopia, é muito comum a gente ler no laudo da endoscopia se o estômago tinha ou não tinha essa bactéria H. pylori. E a gente sabe que os pacientes que têm essa infecção por H. pylori, que muitas vezes é uma infecção assintomática, podem ter um risco maior de ter câncer de estômago. Então, é importante reconhecer essa infecção e tratar para reduzir a chance do aparecimento de câncer de estômago. Mas a gente tem outros fatores de risco que são importantes também. E esses fatores de risco têm a ver com o estilo de vida, né? Então, consumo excessivo de sal, o baixo consumo de frutas e verduras estão relacionados com o aumento do aparecimento de câncer de estômago. E um detalhe importante, hoje a gente entende que existem dois locais onde o câncer pode aparecer no estômago. No próprio estômago e numa região chamada de transição esôfago-gástrica ou junção esôfago-gástrica, que é justamente aquele final do esôfago e o início do estômago. E existe um aumento importante no aparecimento de câncer justamente nessa região da transição do esôfago para o estômago. E por que é muito importante a gente saber desse tipo de tumor? Porque existe um fator de risco que está claramente associado ao aparecimento desse tipo de câncer, que é o refluxo, né? Então, pacientes que têm queixas de refluxo, que têm queixas de azia, queimação, é importante eles reconhecerem esse sintoma e muitas vezes fazerem uma endoscopia para ver se eles têm a chamada doença do refluxo e fazer um tratamento para a prevenção do aparecimento desse tipo de câncer, né? Além disso, obesidade, tabagismo também aumentam o risco desse tipo específico de câncer chamado tumor da transição esôfago-gástrica. E o que é importante a população saber sobre quando desconfiar que pode ter algum problema no estômago? Quais são os sintomas, né? O que você pode estar sentindo que leve você a conversar com o médico e eventualmente fazer um exame para avaliar se tem algum problema no estômago? Então, os principais sintomas que os pacientes vão reclamar é justamente de queimação, dores abdominais, principalmente na região mais alta, que a gente chama de epigastralgia, né? E além disso, podem aparecer perda de peso e um sintoma que às vezes passa despercebido é cansaço excessivo e algumas vezes, inclusive, mudança na coloração das fezes. As fezes podem ficar mais escuras. Isso tem relação com perda de sangue, que leva a um escurecimento das fezes e leva ao cansaço. Então, qualquer um desses sintomas gera um sinal de alerta e gera uma necessidade de procurar uma equipe multiprofissional para fazer uma avaliação e, eventualmente, se submeter ao principal exame que a gente tem para encontrar os tumores de estômago, que é o exame chamado endoscopia digestiva alta. Esse é um exame que já é feito há bastante tempo, é um exame bastante seguro, que o paciente é sedado, é introduzido um tubo com uma câmera na ponta, através da boca do paciente, e essa câmera vai avaliar todo o esôfago e toda a cavidade do estômago. E caso exista dentro do estômago alguma lesão, alguma alteração suspeita, o endoscopista pode realizar uma biópsia e mandar o material para análise. Em relação ao tratamento do câncer de estômago, então, uma vez que a gente diagnosticou o câncer, fez a biópsia,
essa biópsia confirmou que se trata de um câncer de estômago, a primeira pergunta que a gente faz é: qual é o tipo de câncer? O mais comum é o chamado adenocarcinoma, né? Mais de 95% dos tumores do estômago são chamados adenocarcinomas. E como é que a gente trata esses tumores? Depende. Depende do quê? Depende do momento em que o câncer foi diagnosticado, ou da fase em que ele foi diagnosticado. Muitas vezes o oncologista vai usar o termo de estadiamento, que é justamente saber em que momento esse câncer foi diagnosticado. E para fazer esse estadiamento, a gente solicita alguns exames complementares, principalmente tomografias do tórax, do abdômen e da pelve. E além disso, em casos específicos, pode ser feito um PET scan, que é um exame que faz um rastreamento do corpo inteiro. Com essas informações na mão, tanto o cirurgião quanto o oncologista vão definir qual é a melhor estratégia de tratamento. Para aqueles pacientes que descobrem o câncer de estômago numa fase muito inicial, em que o tumor está completamente confinado às paredes mais superficiais do estômago, né, o tratamento, como regra, vai ser uma cirurgia e, em alguns casos específicos em que o tumor é muito superficial, até mesmo o médico da endoscopia já pode remover esse tumor através de um procedimento chamado mucosectomia, né? Nas fases em que o tumor já cresceu um pouco e ele já penetrou mais profundamente nas camadas do estômago, ou ele infiltrou algum dos linfonodos, que são aqueles gânglios que ficam ao redor do estômago, que são estruturas de proteção, nesses casos a gente considera que o tumor já é um pouco mais avançado. E, na maioria das vezes, além da realização da cirurgia, que é a chamada gastrectomia, o paciente vai precisar fazer algum outro tipo de tratamento. Como regra, o tratamento que a gente mais utiliza é a quimioterapia. Protocolo bastante utilizado no Brasil e no mundo é o que a gente chama de quimioterapia perioperatória, em que o paciente faz parte de sessões de químio antes da cirurgia, depois ele opera e depois ele complementa no pós-operatório mais algumas sessões de quimioterapia. Mas claro que toda essa definição e todo esse planejamento depende das características do tumor e depende, claro, de como o paciente está. Então isso tudo vai ser definido por uma equipe multidisciplinar que sempre envolve um cirurgião, um oncologista e outras especialidades importantes. No caso de você ter o diagnóstico de um câncer de estômago já numa fase mais avançada, em que nesses exames de imagem se detectou alguma metástase, né, ou seja, o câncer se espalhou, saiu do estômago e foi para algum outro órgão, como o fígado, como o pulmão ou os ossos, o tratamento mais importante é a realização de quimioterapia. E hoje, né, a gente tem uma novidade que é a associação de imunoterapia à quimioterapia. Então, uma série de estudos científicos bastante grandes que foram conduzidos ao redor do mundo nos últimos anos mostraram que a associação de imunoterapia à quimioterapia aumenta a chance de controle do câncer de estômago nesse cenário que eu falei, que é esse cenário de doença mais avançada, quando já existe alguma metástase. Então, para reforçar, é super importante reconhecer os sintomas desse tipo de câncer, né? Principalmente a questão do desconforto abdominal, da queimação, perda de peso, né? E conversar com uma equipe médica para fazer o diagnóstico. Quanto mais precoce esse diagnóstico é feito, maior a chance de cura do paciente. Era isso que eu queria conversar com vocês e obrigado.